Bom dia. Oi, bom dia. Oi, Vânia. Deu certo. Bom dia, Carlos. Então, já temos... Bom dia, Carlos. Bom dia. Tem bastante gente aqui. Hoje é um dia de festa pra gente, né? 59 anos da fundação da nossa SBGG. Eu acho que apesar desse período que estamos passando com a pandemia da Covid-19, a gente tem bastante coisa a celebrar, porque nesses 59 anos, quase aí chegando na fase de idoso da nossa SBGG, a gente conseguiu fazer bastante coisa durante esse período. Eu diria que quando nós olhamos para trás, né, nessa trajetória, nós vamos ver como os profissionais que fizeram parte da sociedade, que a constituíram, foram abertos para a época, no sentido de avançar, principalmente porque a ideia de envelhecimento não era tão simples. Hoje mesmo nós sentimos os preconceitos. Então, quando nós olhamos para meio século atrás, nós vamos ver como avançamos graças a esses profissionais. Isso é importante, né? A SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? Esse ano completando 59 anos, a gente vem durante esse período formando gente, é uma entidade de caráter científico, que nós prezamos muito por divulgar conhecimento científico baseado em evidências científicas, né? Para que o melhor envelhecimento da nossa população. Um país tão desigual como o nosso, é importante que entidades sérias como a nossa atuem, né? E por conta disso, já há alguns anos a gente tem comemorado no dia 16 de maio também como o dia do geriatra, né? Do especialista médico em geriatria, e também o dia do especialista em gerontologia, que são dois profissionais que vêm atuam muito em conjunto, né? Essa é uma característica da geriatria e gerontologia, que é a atuação em conjunto de todos os profissionais, né? Sem ter um profissional que seja melhor que o outro, ou que fique dominando o cuidado. É um cuidado muito compartilhado, né? Eu acho que esse é o ganho da nossa sociedade, no sentido que ela, mesmo que ela tenha iniciado, o começo dela foi com os médicos, mas ela percebeu que o envelhecimento humano precisava de outros profissionais para poder dar conta desse conjunto. Eu acho que nessa caminhada, o importante foi esse elemento de trabalhar juntos a questão da geriatria e da gerontologia, sempre em busca de melhoria para a população idosa. Eu acho que nesse sentido foram muitas conquistas. Eu vejo assim, há uns 30 anos atrás, quando eu comecei a atuar na questão da gerontologia por meio de uma pesquisa que eu nem tinha interesse naquele momento de fazer, eu vi como nós avançamos na construção, inclusive, de conceitos para dar conta da formação profissional. E nesse sentido eu vejo essa integração, né, Carlos, da geriatria com a gerontologia hoje, sempre assim, esse esforço nosso de lidar com todos os problemas que nesse momento estão acontecendo, nesse trabalho conjunto, de olhar para o idoso como uma causa única, né, no sentido da saúde, mas na saúde em todos os seus aspectos. Eu acho que é importante que a sociedade ela foi fundada em 1961, né, como um movimento de médicos no Rio de Janeiro, né, na Santa Casa do Rio, que se organizaram e montaram a Sociedade Brasileira de Geriatria. Isso foi em 1961, mas a partir de 1967, então já há bastante tempo, foi incluído no nome da Sociedade Brasileira de Geriatria o nome Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, desde os primórdios, lá do comecinho, a SBGG sempre primou pela multidisciplinaridade, né? E mais recentemente, claro que antes, no início, era muito relacionado às ciências da saúde, e a gente tem percebido que nos últimos anos outras áreas do conhecimento têm entrado também na SBGG. Né? Eu acho que você é um bom exemplo, né, Flávia? Você não é da área de saúde, mas também é uma especialista em gerontologia, e eu
acho que era importante a gente mostrar isso para as pessoas também, que os especialistas em gerontologia que são titulados pela SBGG, elas têm múltiplas facetas. Se eu puder falar um pouquinho desse lugar. Obrigada até por esse espaço, assim, dessa explicação, porque eu vejo que quando eu fui convidada para ajudar a coordenar a pesquisa do idoso urbano no Rio Grande do Sul, era uma pesquisa que precisava de sociólogos, eu sou socióloga de formação, mesmo que eu tenha me doutorado na área de História Econômica, mas nós vimos que, trabalhando com os médicos, principalmente o pessoal de Pelotas, que tinha pesquisas comunitárias, que precisava de alguém que pensasse a pesquisa, a parte metodológica, e nós, naquele momento, tivemos um grande desafio. Acho que o Rio Grande do Sul, nesse sentido, Carlos, ele é bem importante, porque ele foi a primeira seção estadual criada após a questão do Rio de Janeiro, né? Então ele tinha já essa experiência em alguns cursos de pós-graduação, também na formação médica, né? Em relação tanto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul quanto à Pontifícia Católica. Mas eu queria dizer nisso, que nessa pesquisa nós vimos a necessidade de olhar para o idoso sobre os vários aspectos, não só o aspecto biológico, clínico, mas o aspecto religioso, cultural, o que interferia na vida dos idosos. E nesse sentido, a nossa sociedade, ela tem esse papel muito importante, porque ela titula, né? Ela pode dar esse título tanto para o médico quanto para os demais especialistas, a partir de uma prova de títulos, onde ela teve essa autorização. Então, é diferente ser titulado pela nossa sociedade, que é uma sociedade científica, do que ser titulado, muitas vezes, pela CAPES, por um programa de pós-graduação, onde a pessoa vai estudar aquele aspecto do envelhecimento, mas não necessariamente tem essa questão da atuação profissional. Então, nesse sentido, eu diria que a sociedade ela avançou muito nesses últimos anos. Nós temos até arquitetos que fazem parte, administradores que fazem parte. Então, ela foi ampliando sem nunca ter perdido aquela característica da questão do estudo científico do envelhecimento, né? Eu acho que esse é um diferencial, né? Tem um comentário aqui da Marinês, ela está perguntando qual que é o tema da live. Bom, Marinês, hoje, 16 de maio, é o aniversário da SBGG. Então, a gente está comentando um pouco, conversando sobre a história da SBGG e também, por conta disso, a gente comemora hoje, sendo o dia do geriatra e o dia do especialista em gerontologia. Então, é sobre isso que nós estamos conversando. Vânia, eu acho que também vale a gente falar, aqui no Brasil, a gente muitas vezes fala dos especialistas em gerontologia, a gente fica muito focado ainda na área da saúde. A gente tem participado de eventos fora do país e a gente percebe que lá, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a discussão não é só na saúde, né? O envelhecimento populacional tem um impacto grande em toda a sociedade, né? Então temos que pensar em espaços de esporte, culturais, onde esse idoso se insere nessa sociedade que vem envelhecendo tanto, né? E não é só fazer hospital, consultório, centro-dia, e tem várias outras coisas que a gente precisa pensar, que acho que é por isso que acho que essa é a atuação do futuro da SBGG, né? Carlos, eu acho que essa é quase assim, esse espaço que tu abre é muito importante para vermos que as sociedades que são mais antigas e que têm uma população idosa muito concentrada, ela trabalha muito integrada essa questão da comunidade, né? O que a comunidade pode oferecer para os idosos? E essa integração faz aquela diferença no sentido do idoso não ficar sozinho, de não ter uma vida, de ter uma vida integrada com pessoas de todas as idades. E nós vemos que isso já é um avanço dessas sociedades tradicionais mais antigas. E que, como o nosso país é um país muito novo, né? E o envelhecimento também é um fenômeno novo, se nós vamos olhar para a questão da população idosa, o crescimento da população idosa nos últimos 30, 40 anos, nós vamos ver que ela realmente cresceu muito.
são experiências novas para o nosso país e que nós podemos nos espelhar em algumas dessas sociedades a partir dos seus estudos, onde a integração dos profissionais no trabalho integrado com o envelhecimento faz a diferença, né? A gente viu no evento lá da Suécia como o filósofo, os sociólogos trabalham diretamente com os médicos dentro das instituições de uma maneira geral que lidam com o envelhecimento. E isso é um aspecto a ser conquistado, porque não é tão simples assim, né? Nós temos um país muito desigual, com uma população idosa muito heterogênea, e nós estamos percebendo isso hoje nesse momento tão difícil que a pandemia nos trouxe. Tá? As dificuldades do entendimento em relação à população idosa. Talvez tu pudesse, né, mostrar isso, de todas essas dificuldades que nós estamos passando hoje, para poder dar conta e ajudar nos protocolos, ajudar na discussão social, porque parece que muitas vezes esses estratos estão separados, nós estamos juntos nesse enfrentamento da pandemia. Agora, falando um pouco de atualidade, né, principalmente agora a questão da pandemia, essa pandemia ela tem demonstrado na nossa sociedade que nós temos de melhor e de pior, né? Acredito que de melhor, acho que é a solidariedade, querer ajudar o outro, viver em comunidade. E o que é de pior, a gente tem percebido a exacerbação do preconceito contra a pessoa idosa, né, que é o etarismo, o ageismo, trazendo um americanismo aqui. Então, acho que esses memes que aparecem, não hostilizando, mas infantilizando o idoso, deixando ele numa situação em que ele deve ser trancado, que as pessoas decidem por ele, isso também é muito ruim. Acho que a gente é urgente a gente trabalhar essa questão do etarismo, não? Eu diria que essa questão do preconceito, ele vem muito marcado na sociedade, principalmente com uma sociedade que é muito utilitarista, né? E ela vê que à medida que a pessoa sai do sistema produtivo, como se ela perdesse o valor. E nós temos lutado muito nessa frente, no sentido de conscientizar que as pessoas também tenham projetos de vida independente do trabalho, né? Os projetos junto à família, junto à própria sociedade, para poder dar conta disso. Eu vi agora aqui na questão de uma pergunta de uma pessoa que está participando aqui da nossa live, a dificuldade que muitas vezes os profissionais enfrentam de poder acompanhar e participar no sentido de equipes multiprofissionais. Eu acho que tanto tu, né, Carlos, quanto eu, à medida que nós trabalhamos com isso, eu mais na universidade, tu mais principalmente dentro de um campo de trabalho muito atuante, né, na questão da saúde, nós podemos dizer que já na formação profissional avançamos muito quando na formação inclui equipes multiprofissionais, porque antigamente nós trabalhávamos muito separados, né? Mas ainda temos que conquistar esses espaços, porque não são todas as instituições que têm as equipes multiprofissionais. Foi uma observação aqui do pessoal de Maceió. Acho que as equipes multiprofissionais, acho que a gente tem avançado nisso, né? Acho que o serviço tem enxergado que é importante ter equipes com múltiplas especialidades, só que o desafio hoje, acho que estou vendo que a Naida está aqui comentando, né, falando com o especialista, mas acho que é um pouco que ela faz muito lá na Escola de Medicina, onde ela está na disciplina de geriatria, né, que é a interdisciplinaridade, que é o trabalho, é um conhecimento que ele é homogêneo na equipe, cada um trabalhando em sua área, mas também sabendo um pouquinho das outras áreas, né? Não há aí um avançar nas áreas de atuação, mas há um conhecimento homogêneo e cada um sabe o seu limite, mas também sabe um pouquinho do outro para que isso flua melhor, né? E dessa forma se constrói um respeito entre a equipe, né? Pensando no melhor para o paciente que está sendo atendido. Então não basta ter apenas uma equipe multidisciplinar, acho que o passo seguinte é fazer com que essas equipes trabalhem em conjunto, façam com que esse trabalho flua
de uma melhor forma para o bem desse idoso. Acho que eu vou comentar só duas coisas que você falou aqui, que é do utilitarismo, né? Acho que muitas vezes esse é um viés inconsciente que a gente tem, né, em relação ao idoso. Na nossa comunidade, sociedade ocidental, a gente vê as pessoas, nós damos valor para as pessoas pelo seu trabalho, pelo seu emprego, né? E o idoso, muitas vezes, ele estando aposentado, ele acaba não sendo visto como uma pessoa de valor, porque ele não está aposentado, lá, teoricamente, não fazendo nada, né? Por isso que a gente ouve muitas vezes, está morrendo muita gente, mas está morrendo idoso, né? Como se a vida do idoso valesse menos do que a vida de uma pessoa mais jovem. Então, acho que é um viés inconsciente que a gente tem que ficar bastante atento a isso, que a gente tem que olhar o idoso pela sua história, pelo que ele fez, pelo que ele pode fazer, né? Ele pode até não ter força física para estar fazendo um trabalho braçal, que era um trabalho do século passado. Hoje, o nosso trabalho, muitas vezes, ele é um trabalho mental, né? Produção científica, pensamento. Uma outra coisa que o idoso tem que é impossível comprar é experiência, né? O jovem ele pode comprar o melhor curso que for, ter a melhor teoria, mas ele nunca vai ter a experiência, saber como fazer na prática, né? A gente tem que mudar um pouco essa visão utilitarista. Eu diria que esse é um aspecto fundamental que nós estávamos falando antes em relação aos europeus, no sentido que o idoso, quando ele se aposenta, é um prêmio, porque ele vai poder participar realmente da sociedade, da comunidade, integrando. Nós vemos também assim, que esses espaços públicos que as sociedades têm, onde os idosos podem trocar experiências, né, e mostrar como foi para cada um os seus ganhos a partir das suas trajetórias. Eu acho que nesse sentido nós temos que avançar, né? Não de fazer essas repartições que muitas vezes acabam tirando o valor das pessoas e colocando valores como se fossem objetos, né? E eu acho que a pandemia, eu acho que nesse sentido ela nos traz uma nova experiência, que nós vamos ter que enfrentar uma nova realidade após a pandemia. E esses idosos, eles são vitoriosos. Aliás, acho que todos nós, nesse momento que estamos enfrentando com tanta dificuldade essas situações, por termos capacidade de olhar para essas novas possibilidades. Vou comentar aqui o Renato, que é o nosso diretor científico da SBGG, do CBGG, né? O nosso Congresso Brasileiro era para ter acontecido agora em abril, mas por conta da pandemia nós transferimos ele para março do próximo ano, né? Então ele está falando que nós temos publicado documentos na SBGG. Eu acho que um deles, que é muito importante, é em relação aos critérios de escolha, de indicação de cuidados intensivos para a população em geral, né? Quando a gente tiver realmente com serviços saturados, a idade ele não deve ser um critério de exclusão para a ida para cuidados intensivos, né? Porque a gente pode prejudicar idosos, né? O envelhecimento ele é muito heterogêneo e por conta disso a gente pode prejudicar idosos que estão funcionalmente bem, que, né, a avaliação funcional é importantíssima e na indicação de outros cuidados, em detrimento de um jovem talvez que funcionalmente seja pior do que ele. Então nunca devemos pensar na questão da idade. Pode falar. Eu diria que não, eu acho que essa informação que tu estás trazendo, que é lembrada pelo Renato, né? Agradecer a vocês por essa argumentação, porque nós vimos no início que uma das argumentações é que, como os idosos são grupos de risco, eles já estariam praticamente sendo muitas vezes preteridos. Eu acho que essa é a argumentação, que cada um teve um estilo de vida, muitas vezes se ele não é frágil, não tem porquê, né, colocar nesse critério, mas a importância do serviço avaliar, da equipe médica avaliar e abrir esse espaço para a sociedade. Então a sociedade tem que saber que nesse momento não são só os velhos que estão em risco, todos estão em risco.
E aí essa questão da ciência, eu acho que o Renato lembra bem, né, que a sociedade tem esse papel de, no momento que vai abrindo esses problemas que nós estamos enfrentando, ela tem especialistas para fazer essa discussão, fazer essa argumentação. Acho que é uma outra coisa que você falou, né, de sempre aprender coisas novas, isso é um dos pilares, né, da política de envelhecimento ativo da OMS, né, que é saúde, participação, segurança e aprendizagem contínua. A gente tem tratado muito a questão do aprendizado ao longo da vida, né? Então, em qualquer fase da vida, a gente tem que aprender coisas novas. E agora essa pandemia está nos fazendo aprender muitas coisas novas. Sem dúvida, inclusive mexer nos eletrônicos. Isso. Então, mas nós estamos abertos sempre a isso, né? A aprender uma língua nova, aprender a mexer em aparelhos, devices novos, tecnologias novas. Mas se a gente não tivesse essa capacidade de se adaptar e aprender, estaríamos todos em casa, isolados, e a gente está hoje fazendo tantas lives, a gente tem conseguido ter uma janela para o mundo, e essa questão da aprendizagem ao longo da vida tem sido uma questão bastante importante, né? Carlos, eu acho foi fundamental tu trazer essa questão da visão da Organização Mundial da Saúde na questão do envelhecimento ativo, porque nós temos visto muitas contradições em relação à questão do envelhecimento ativo, principalmente a ideia que nesse documento trabalha a segurança, né? Que à medida que as pessoas envelhecem, nós envelhecemos desde que nós nascemos, o processo de envelhecimento faz parte do ser humano, ele quer uma certa segurança, e essa segurança, no sentido do envelhecimento, também necessita da informação, necessita do conhecimento. Acho que nesse sentido é muito importante que mostrar que esses profissionais que fazem parte da nossa sociedade, todos eles são titulados, né? A grande maioria são titulados, prestaram uma prova de conhecimento, e quando eles falam em nome da SBGG, eles falam desse caminho, desse percurso que tem, e essa ligação com o envelhecimento ativo é uma nova forma de olhar para o velho, assim, para o envelhecimento. Porque antigamente não tinha essa ideia do ativo, as pessoas morriam muito jovens, né? E hoje, como a longevidade faz parte disso, nós temos que entender essa questão de envelhecer bem, né? Envelhecer com saúde. E na segurança, acho que você falou, acabei lembrando de outra questão, né? A gente tem falado muito ultimamente da violência doméstica, né? Principalmente contra a mulher, a criança e adolescente. E lembrar que o idoso, muitas vezes ele é vítima dessa violência doméstica, né? Porque quem perpetua essa violência contra o idoso é uma pessoa próxima, muitas vezes é um parente. Então, a gente tem que ficar muito atento nesse período, né? Nós temos dados de violência doméstica contra a mulher, contra a criança e adolescente, mas a gente acaba negligenciando e ficando pouco atento. É claro que muitas vezes a violência não é a violência física, como aparece nas crianças, nas mulheres, né? Mas ainda mais agora com crise econômica, a questão da violência financeira, a violência psicológica, ela vai se exacerbar, né? Visto que muitos idosos são arrimos de família, e muitas vezes o idoso é o único daquela família que tem uma renda que entra todos os meses, né? Porque o grande número de informais que nós temos no Brasil e o grande número de famílias, de lares multigeracionais aqui no país, essa violência pode aumentar, e nós temos que ficar muito, muito atentos, não? Eu diria que a própria questão do isolamento, né, o fato de ter que ficar em casa, muitas vezes o espaço doméstico não é um espaço propício para uma convivência diária, né, às 24 horas, sem poder ter um movimento maior ou ter garantia daqueles espaços que na rotina anterior eles eram tratados. Nós vamos ver que o idoso, muitas vezes, ele tem que lutar para garantir aquele espaço que seria dele, né? Mas também nós vemos hoje, além da questão da violência doméstica e intrafamiliar, nós vamos ver a violência das instituições, né? O Faleiros trabalha muito isso nas publicações dele, e nós vamos ver que as violências institucionais são
muito sérias, né? O idoso tem que sair de casa para buscar o seu dinheiro no banco, então ele está possível com essa questão da contaminação. Aí ele muitas vezes sofre toda aquela pressão social da sociedade que ele não tem quem faça aquilo por ele, e ele acaba sendo discriminado de várias formas, né? Então, nós vamos ver que a violência é uma grande causa que nós temos que ajudar a enfrentar, no sentido de compreender a importância do ser humano, de compreender as próprias questões da finitude, e também algumas medidas de proteção, né, que nós víamos quando participamos do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que sempre foi uma luta nossa nesse sentido dessa proteção, né? Que não é simples, assim, porque a convivência nesses momentos, assim, de muita tensão, com doenças, as pessoas ficam muito tensas e acabam, muitas vezes, usando isso que tu falaste muito bem, essa violência psicológica, né? As falas, agressões, humilhações. Você falou uma coisa interessante também, que é a velha história da culpabilização da vítima, né? Com a pandemia e sendo o idoso um grande grupo de risco, né, as pessoas acham que o idoso tem que ficar em casa isolado, né, sem ter contato nenhum com a rua. E quando vem um idoso na rua, a primeira coisa fala assim: o que você está fazendo na rua? Né? Já começa a xingar, falar irresponsável. E muitas vezes vai pela... Será que o idoso está ali porque ele precisa, né? Porque ele precisa ir pegar o remédio na farmácia, precisa ir ao banco tirar o dinheiro, precisa ir ao supermercado fazer a compra, ou porque ele quer, né? São situações diferentes. Então, acho que a gente tem que evitar ao máximo isso, porque se a gente for ver no Brasil, o número de famílias unipessoais, o número de famílias unipessoais no Brasil tem aumentado. Hoje está ao redor de 14%. Né? Isso já é um grande problema, principalmente lá na Inglaterra, que tem até o ministério lá do isolamento, né? E dessas famílias no Brasil que são unipessoais, pelo menos 50% dessas famílias são de idosos, né? Que moram sozinhos, que não tem ninguém para fazer essas outras atividades por ele. Então, não vamos culpar o idoso quando vê-lo na rua, porque às vezes ele precisa estar na rua para fazer suas coisas, porque não tem ninguém para fazer. Por isso também são importantes aquelas ações de solidariedade, né? Fazer a compra pelo idoso, ajudar no que for. O outro lado, que acho que também a gente tem que tomar cuidado, se o idoso está na rua porque ele quer, né, é um direito dele. Né? A gente tem falado, é uma fala polêmica, mas eu acho que a gente tem que respeitar. Né? É tudo pelo convencimento, tem que mostrar para o idoso que se ele sair para a rua, o risco dele se contaminar é maior, dele vir a óbito é maior, né, por vários fatores relacionados à imunossenescência, né, sistema imunológico. Mas depois desse convencimento, o idoso ele ir para a rua porque ele quer, isso deve ser respeitado. O idoso ele não é tutelado, não é tutelado pelo Estado, não é tutelado pela família, ele tem esse direito. Né? Então, isso pode gerar uma violência também, né? Com aquela vontade da família querer proteger demais o idoso, não querer perdê-lo, tranca ele dentro de casa, né? Proíbe ele sair, e tem a violência psicológica ocorrendo nessa questão. Acho que é importante a gente pensar nisso também, né, Vânia? Eu acho que esse dado que tu trazes da autonomia, ele vem de acordo com a questão lá dos pilares ali do envelhecimento ativo, que muitas vezes o idoso, ele pode até não ter a independência, mas a autonomia é muito importante, ou seja, não tirar dele essas decisões. E aí, nesses julgamentos, muitas vezes, à medida que isso é muito frequente, que descaracteriza a possibilidade de tomar essas decisões, acaba fazendo com que ele afete essa saúde mental que ele tenha, né? Que ele se sinta sempre dependente, que ele não possa ter uma certa qualidade a partir, muitas vezes, dos limites que ele enfrenta. E nós vamos ver, né, que esse conceito de autonomia ele é muito importante na questão do envelhecimento humano,
Porque quando a pessoa perde a autonomia, ela acaba perdendo aquele elemento identitário, né, que a torna aquele sujeito. Então, eu acho que todo esse conhecimento que vem junto com o envelhecimento ativo, eles são importantes. E na pandemia nós estamos vendo isso, que vem tudo à tona, né? A questão de como a família trata muitas vezes o seu idoso, como a sociedade trata. E daí a importância dos próprios profissionais terem essa forma de aconselhar, né? Hoje a própria ideia da telemedicina, né, que muitas vezes a gente não tinha a ideia de como ela poderia acontecer, de poder conversar, de buscar o profissional, de poder ter informação, de enxergar, né? Ela é importante e ela mostra que nós vamos ter novas formas de trabalhar, de viver a partir disso, né? Não vamos mais ser os mesmos, mesmo que nós resistamos, né? Você falou uma coisa importante também, a questão da saúde mental, né? Temos que ficar muito atentos à questão da saúde mental. Nós que somos profissionais de saúde, né, que tem muitos dessa que são profissionais de saúde, que estão na linha de frente, ficar muito atento, né, ao estresse, desse cuidado, né, que a gente pode piorar, e a gente tem dados já científicos que após essa pandemia, né, o número de casos de estresse pós-traumático vai aumentar bastante. Então, saúde mental agora e no futuro é extremamente importante. Então, para nós profissionais, acho que é importante pensarmos nisso, mas também pensar nos nossos pacientes, nos idosos que nós cuidamos, a questão da saúde mental, principalmente a depressão, é importantíssimo, né? Acho que há 2 semanas tivemos o caso do ator que suicidou-se, né? Agora eu não me recordo o nome dele, lá no Rio de Janeiro. Então, é importante a gente ter em mente que a taxa de sucesso para suicídio entre idosos é muito maior do que é maior do que da população em geral. Eu tenho um dado aqui que a cada 100 mil habitantes, 9 idosos morrem por suicídio, né? De 5 a 19 anos, isso é 1,7, né? Quando a gente pensa de 20 a 29 anos, é 6,8. Então, quando o idoso realmente vai tentar, ele está em um quadro depressivo, ele tem ideação suicida, realmente, quando ele vai tentar, o sucesso disso acontecer é grande. Então, temos que ficar muito atentos, né, em relação aos nossos idosos que estão com um quadro de depressão. Lembrar que muitas vezes o quadro de depressão dos nossos idosos, eles não têm características clínicas semelhantes, exuberantes, semelhantes dos mais jovens, né? E muitas vezes ele tem essa ideação suicida, a gente tem que estar muito atento para evitar isso. E por isso que é importante a questão também do acompanhamento médico, né? No sentido de poder ter dimensão, que muitas vezes a pessoa, quando fica muito tempo sozinha, saber se realmente é só um problema de não ter condições ou se ela realmente está se isolando do ambiente, tem situações que já demonstram alguns sintomas, né? Desculpa, só falar nisso. Acho que por isso que acho que o acompanhamento não. O contato do familiar do profissional com esse idoso por videochamadas, nesses momentos são importantes, né? Porque na videochamada a gente tem um contato visual, a gente consegue enxergar como o idoso está, né? Se ele está com autocuidado preservado, se tem alguma outra coisa que altera, e não só falar por telefone, porque às vezes o telefone é um contato frio, protocolar, por isso que os hábitos de chamada para fazer esses contatos com o idoso são importantes. Desculpa, Vânia, pode continuar. Não, era só essa questão de não deixar ele abandonado, no sentido de manter contato diário, que a família fique atenta em relação às reações, né? De que ela possa verificar se naquele momento ele ficou muito sozinho,
Porque hoje nós temos a questão de que a ocupação interna muitas vezes é feita na televisão, e a televisão é muito depressiva, porque só apresenta dados sem mostrar alternativas. Então, nós temos visto isso agora com alguns estudos com os alunos ali na pós-graduação, que esse é um problema sério. O aluno que está, por exemplo, o idoso que está, nós temos alunos, né, idosos que estão nos programas, tentando aprender a mexer com os eletrônicos, aplicativos, a universidade continua trabalhando, demonstram essa necessidade de aprender para se comunicar, porque ficar em casa, não receber as visitas, não ter esse contato que ajuda muito, né, a questão do enfrentamento da semana, ficar esperando o fim de semana, é muito importante que as famílias se deem conta, né, que o idoso precisa dessa atenção. Né? Com as notícias positivas também. A gente evita usar o termo isolamento social, a gente usa o termo distanciamento social, né? Tem que manter o distanciamento social sem isolamento afetivo. Vânia. Acho que tem uma pergunta aqui, Vânia, estão perguntando qual que é a diferença do gerontólogo do especialista em gerontologia. Você quer comentar, por favor? Sim, é que eu não estou enxergando a questão, mas tudo bem. É uma pergunta bem importante para nós que trabalhamos com isso, porque o gerontólogo é uma ocupação que ainda não foi oficializada, não tem ainda a profissão do gerontólogo, mesmo que tenham cursos, né, principalmente em São Paulo, que estejam oferecendo essa formação. E nós imaginamos que com o tempo vai ser uma profissão realmente regulamentada e, consequentemente, ela tem um papel importante na sociedade. Agora, o especialista em gerontologia, ele pode ser, esse título, essa atribuição, ela pode ser dada de várias formas. Na sociedade, são aquelas pessoas, aqueles profissionais que prestam a prova, que concede esse título, que é autorizado, né, que tem todo um regimento, tem toda uma regulamentação às diversas profissões. E ele tem que ter uma certa experiência na área do envelhecimento para poder atuar nessa área. Então, nós vamos ver que como o geriatra faz também essa prova, muitas vezes faz a residência, mas faz essa prova e é titulado pela sociedade, o gerontólogo, que pode abarcar várias profissões, eu diria assim, tanto na área da saúde, na área clínica, né, os nutricionistas, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, os enfermeiros, são muitas na área da saúde, tenho medo até de esquecer alguma, mas eu incluiria também nas novas áreas, né? A questão na área do direito, na área da jurídica, que possa assessorar as instituições, que estude sobre a questão do envelhecimento e as relações com a sociedade, na arquitetura, na administração, inclusive na minha área, que eu sou socióloga, na área da história, né? Nós temos hoje os psicólogos, que eu tinha deixado de colocar, são muitas as áreas. A prestação da prova, ela tem um regimento na sociedade que está disponível no nosso site. Ela acontece normalmente uma vez por ano. Em alguns congressos, a partir de agora nós vamos fazer essa prova possivelmente só em São Paulo, que fica mais fácil para a comunicação. Nós vamos ainda orientar. O nosso site é muito instrutivo, ele traz uma série de informações em relação a isso, mas também nós vamos ter cursos de pós-graduação na área do envelhecimento, na área da saúde do idoso, na área da gerontologia. É importante entender que esses cursos, eles são reconhecidos pelo MEC, quando as instituições são sérias, né? Quando as instituições regulam a parte curricular a partir do Ministério da Educação. E a sociedade regula a partir da questão das suas regras, as regras científicas, porque a pessoa vai ter que prestar uma prova, né? E também ter um currículo adequado que garanta ela poder fazer a prova, né? Ter a experiência na área do idoso, ter cursos de pós-graduação, seja a nível de mestrado ou doutorado. Então, é bem importante, né, Carlos, essas informações a nível de esclarecimento, e dizer que no nosso site também tem
disponíveis essas informações. O gerontólogo é um curso superior, né? Ele se forma em bacharel em gerontologia. O especialista em gerontologia pode ser de qualquer área de atuação, né? Desde que tenha um curso superior, ele é o único pré-requisito para que ele possa fazer a prova de especialista em gerontologia. Já para geriatria tem que ser médico, né? Tem vários comentários aqui, Vânia, mas eu acho que a gente começar já não afunilar, porque o tempo a gente já vai completar quase 1 hora, faltam 15 minutos. Carlos, eu não consigo ler os comentários. Não, mas eu estou lendo. Eu falando, eu peço desculpa que tem muita coisa, eu não vou conseguir ler todos, mas eu acho que é um tema importante que a gente tem que falar, que é extremamente importante, é a questão das ILPIs, né? Que são as instituições de longa permanência para idosos no Brasil, que muitas vezes acabam sendo esquecidas também, e estão lá os nossos idosos mais vulneráveis, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, porque se nós não tivermos um olhar, um acompanhamento nas inúmeras ILPIs que existem no Brasil, temos os dados oficiais de ILPI, a gente sabe que tem várias outras instituições de longa permanência que trabalham na clandestinidade, né, porque não conseguem se legalizar, porque cobram valores mais baixos e não tem profissionais adequados. A gente vai perceber no futuro que muitos idosos acabaram falecendo por conta de uma assistência inadequada nessas instituições de longa permanência. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre elas. Eu diria que é bem importante, inclusive, nasceu uma Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência, que a sociedade está apoiando, e mesmo dentro dela, né, na sua Constituição, tem muitos profissionais que são da SBGG, essa frente é coordenada pela doutora Carla Giacomin, e é interessante porque, nesse momento, essa frente ela está dividida em regionais, e nós vimos como estão sendo discutidos os protocolos, bem como tu colocaste, né, Carlos, como prevenção, inclusive, para aqueles que estão abrigados nessas instituições de longa permanência. E, ao meu ver, eu diria que esse trabalho da frente, ele tem todas as condições de avançar como subsídios de uma nova política social para essas instituições. Daí a importância das experiências desses profissionais que atuam em conselhos municipais, em conselhos estaduais do idoso e também dos próprios profissionais, numa colaboração de identificar os principais problemas que existem nessas instituições e hoje olhando não só o caráter público, mas também o caráter privado dessas instituições, ou seja, no sentido de qualificá-las e de também que o Estado tenha uma visão, uma posição sobre elas. Então, eu diria que nesse momento, essa situação da pandemia trouxe, né, a construção dessa frente, mesmo que essa situação já fosse algo que nós estávamos trabalhando, né? Inclusive, vários colegas têm muitos estudos sobre a questão dessas instituições, mas que, como nós já falamos, nós temos que olhar também para esse futuro próximo, o que vai acontecer com essas instituições e como nós podemos também colaborar com que elas sejam mais qualificadas e que tenham também informações necessárias para a sua manutenção. Isso, e esse documento ele também está no nosso site, nós participamos da frente, está divulgado no nosso site como os outros posicionamentos, né, em relação a critérios de encaminhamento, orientações para cuidados domiciliar, tem vários lá que as pessoas podem entrar. E é importantíssimo divulgar esse documento, porque lá tem pontos importantes que muitas vezes são cuidados que a própria LPI pode ter, que não acaba aumentando custos e despesas, né, mas que tem um resultado bom na prevenção de casos, né? E a gente sabe que se tiver um caso de Covid-19 dentro de uma LPI, isso pode ser desastroso, chegando até 50% de mortalidade dentro da própria instituição. Acho que é importante ficarmos atentos a isso.
Carlos, acho que é importante também agradecer, né, a toda a nossa comissão que está trabalhando em prol de informações do Covid, né, o tempo inteiro disponível, dando informações. Vocês têm se dedicado muito em relação a essa parte da comunicação, de informar, né, porque a pessoa que tem informação, ela vai proceder de uma maneira diferente. Então, acho que essa comissão, assim, tem todo o nosso agradecimento, porque o tempo inteiro tem muita exigência. Eu vejo que isso tem ajudado, principalmente, a orientar e a ter informações mais precisas em relação a encaminhamentos frente a muitas vezes demandas urgentes que estão nascendo dessa crise. Sim. Vou tentar ler alguma questão aqui. Tem uma perguntando qual o papel a Graça, Helenice? Qual o papel ou estratégias na mira da defesa dos direitos humanos? Saindo um pouquinho da questão da saúde, né? Bom, nós tivemos nós estávamos muito atuantes junto ao Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. Nós fomos destituídos o ano passado, fizemos uma série de notas de repúdio, ficamos muito descontentes com porque nós estamos numa atuação muito ativa com os nossos representantes dentro do Conselho Nacional, e a sociedade civil perdeu esses representantes por um ato da ministra. Nós tínhamos o professor Sérgio Antônio Carlos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Vicente Faleiros, da UNB, ali da Sociedade Brasileira, da nossa sociedade, dentro do Conselho, realmente com muitas ações. E a partir dali nós não nos candidatamos novamente quando foram mudadas as regras do jogo, por não considerar naquele momento a forma como nós fomos retirados de uma maneira legal. Então, eu diria assim, nós vamos continuar lutando com os nossos profissionais, onde nós temos esses espaços. Eu vejo que essa frente que nasce de uma reunião da Câmara de Deputados, a Carla estava presente, depois vários de nossos profissionais, a Valquíria lá do Pará, muito atuante nessa frente parlamentar. Nós vimos que dela nasceu essa frente de fortalecimento. Então, nós estamos nesses espaços, mas também não é um momento fácil de enfrentamentos. Eu vou ler uma outra pergunta aqui do Vania Cardoso. Quais medidas não farmacológicas a SBGG recomenda na prevenção do Covid-19? Vania, são as medidas que estão sendo bastante propagadas, né? Hoje é o distanciamento social, uso de máscaras de tecido, né? Hoje é importante para sair da rua, higiene frequente das mãos, né? Tem um dado da cidade de Nova York mostrando que apenas o distanciamento social não é suficiente. Cerca de 60% dos novos casos que estão ocorrendo lá são já de pessoas isoladas. Então, é isolamento social e prevenção de contato. É higiene frequente das mãos, né, e uso de máscara. Esse tripé é o mínimo para que as novas pessoas não sejam contaminadas. E ficar muito atento à questão do distanciamento social, né, que não podemos deixá-los isolados. Vânia, a gente está partindo para os últimos 5 minutos. Você quer fazer algum outro comentário? Eu queria fazer um comentário em relação ao aniversário de hoje, assim, que eu acho que é muito importante nós podermos comemorar a existência da sociedade pelo que a sociedade tem feito para a sociedade, né? No sentido de acolher tantos profissionais importantes, né? De ter essa trajetória que ela teve, e só se comemora quando se reconhece essa importância. Então eu diria que é um dia especial para nós, e nós temos visto essa nossa presença, né, Carlos, o tempo inteiro também frente aos problemas. Não é só uma forma de uma sociedade que está isolada, né, olhando para si. Não, a gente está tentando atender e responder aquilo que tem aparecido, num sentido sempre
na ótica da ciência. Acho que é bem importante que as pessoas que estão na sociedade, elas realmente defendem essa é uma diferença, né? Eu queria dizer uma coisa, né, que eu acho que é a única sociedade médica que acolhe os outros profissionais, né? Então, acho que nesse sentido, eu não sei se tem outras sociedades médicas, mas eu vejo que a nossa, ela tem essa amplitude, né, de trabalhar integrado, e que também é uma luta contínua, né? Porque nós temos, os problemas a sociedade é muito dinâmica e, consequentemente, sempre os problemas não vêm com a mesma roupagem, né? Eles vão se transformando e nós temos que enfrentar. Acho que isso que você traz é importantíssimo, né? Fazemos parte de uma entidade científica, uma sociedade científica, e tudo que a gente defende e elabora, né, de posicionamentos, eles são embasados em opiniões científicas e evidências científicas robustas, né? Acho que em tempos de fake news, de pós-verdade, em que as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, né, acho que a gente tem que manter esse posicionamento que é tão importante. A gente está vivendo num país, agora, no mundo, principalmente no Brasil agora, que é a questão da cloroquina, né? Não existem evidências científicas robustas que defendem o uso da cloroquina na população em geral. Os poucos estudos que existem muitos desses poucos estudos que têm erros metodológicos importantes que não nos fazem pensar em prescrever e orientar o uso da cloroquina neste momento. As pessoas muitas vezes falam, mas é uma droga muito antiga, né? Não tem poucos efeitos colaterais, vamos usar que não vai fazer mal, né? Eu não quero chegar lá na frente e descobrir que ela trouxe benefício e do que mais malefício. A gente tem que trazer a contra-argumentação, né? Também a gente pode dar cloroquina para um monte de gente e perceber lá na frente que a gente matou um monte de gente, né? Acho que a gente tem que ter isso dos dois lados. E como uma entidade científica, a gente tem que ter muita responsabilidade. Não existe nenhum grande tratamento que tem demonstrado. É claro que algumas linhas de pesquisa demonstrando antirretrovirais, né? Mas nenhum teve um resultado tão satisfatório, né, para a melhoria do Covid. Então, nosso posicionamento, assim, tudo que nós fizermos vai ser baseado em evidências científicas. E isso tem nos dado muito trabalho, manter esse posicionamento, porque a gente não pode entrar no desespero e achar que a gente tem que ficar fazendo tudo para todos e a gente pode descobrir lá na frente que a gente está fazendo mal para muita gente. Vânia, já estamos com 57 minutos, com 1 hora... Eu ia falar do nosso congresso, né? Sim. Mas se não der tempo, que é essa ideia que os nossos congressos, eles atualizam os nossos associados e eles trazem sempre também especialistas também nessa área, ampliando, né, as possibilidades de soluções dos problemas que nós enfrentamos. E também queria agradecer essa possibilidade de ter esse espaço, né, Carlos, que é importante poder dar essa mensagem para os nossos associados nesse dia, né, que é um dia de festa, com tantos problemas. Eu queria agradecer a presença aqui, tem muita gente da sociedade, tem gente da nossa diretoria aqui, a Val, a Ivete, estou vendo aqui, estou vendo a Cláudia, o João Cação, muita gente, o Renato que está aqui, eu não vou conseguir lembrar de todos, mas obrigado aí pela presença de vocês, né? Hoje é um dia de festa para a gente, 59 anos da SBGG e também comemorando o Dia do Geriatra. Hoje vão ser publicadas algumas peças em homenagem ao geriatra, ao especialista em gerontologia. Espero que vocês gostem das peças e ajudem-nos a divulgar esses vídeos. Tá bom? Mas muito obrigado, pessoal. Vânia, muito obrigado. Obrigada. Essa foi muito boa. 1 hora acaba passando rapidinho. Muito obrigado para todos. Tá bom. Um bom final de semana. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.